Gente, bom dia a todos. Tudo bem aí, ô Marcos, Rafael, Beatriz? Bom dia. Bom dia. Gente, nós estamos aí no módulo número 1, conforme eu falei, ó, eu já projetei para vocês. Nós estamos trabalhando com o módulo 1. O tema do módulo 1 ele é eletrônico para dispositivos. E nós estamos lá na aula número 4, certo? Fala de componentes, botando componentes eletrônicos, certo? Esse é o tema aí, componentes eletrônicos. Nós paramos na página 60. Nós vamos continuar da página 60. Tá? Na página 60, nós estávamos falando sobre a unidade de medida. Certo? Dá uma olhadinha lá na página 60. Nós falamos até então desse capítulo dos resistores, lembram? Falamos que existem resistores passivos e ativos. Vimos também que existe uma unidade de medida do resistor, né? Eu até falei também uma coisa muito importante lá, que devemos saber qual que é a finalidade do componente. O que o componente faz dentro do circuito, né? Ele tem uma finalidade. O resistor, ele faz o que dentro de um circuito, gente? O resistor. Qual que é o objetivo dele? Vocês lembram qual que é o objetivo de um resistor dentro de um circuito? Qual que é o papel dele em uma placa? Recapitulando o que a gente já viu. Resistor é tipo para controlar, né? A voltagem que passa ali. Certo? Isso. Então, exatamente isso, né? Ele vai resistir, esse controle é a resistência. Vai resistir à passagem ali da corrente. Nós falamos que as unidades, existe uma unidade de medida para medir o resistor. Como que é o nome dessa unidade de medida que é usada para esse resistor? É o ohms. É o ohms. Eu passei um exercício relacionando esse termo. Não passei? Vocês conseguiram fazer? É aquela do... Qual? Eu passei lá. Fale sobre as 5 coisas que preciso saber sobre o componente eletrônico. Existem 5 coisas que eu falei na aula passada que eu preciso saber sobre qualquer componente, tá? Vocês conseguiram fazer? Então, você passou, só que eu não me lembro dos 5 itens, aí por isso que eu acabei não mandando. Que eu lembro que era aparência, que, né, o formato. Aí tinha vários itens que você tinha passado no finalzinho da aula passada. Qualquer resistor, qualquer componente, seja ele qual for,
eu preciso preciso saber dessas 5 coisas, tá? Dentre essas 5 coisas, eu até falei uma hoje já, né? Que é qual é a finalidade dele, né? Todo componente, a princípio, temos que saber ali qual que é a função dele, né? Igual a Beatriz acabou de responder aí, que a função do resistor aí é fazer esse controle, né? Esse controle da corrente elétrica. Então, ele resiste à passagem. Não é toda a passagem que vem que ele vai permitir que passe. Ele vai permitir só de acordo com a necessidade dos componentes após a passagem ali, né? O que vem em seguida, né? Ele vai fazer uma análise e vai permitir. Por isso que tem que ser comprado, analisado, né? E saber que ele resiste, né? A resistência. Ele tem a resistência. Segunda coisa que eu preciso saber, também aí, a gente falou hoje, que é a unidade de medida. Todo componente ele tem uma unidade de medida, que a gente falou que é o ohms, né? Que está incluso nessas cinco coisas que eu pedi. Então, eu já falei 2, né? A função, todo componente tem uma função dentro do circuito integrado. Todo componente tem uma unidade de medida. A unidade de medida, página 60 do livro 1, ele vai falar aí a unidade de medida do resistor. Todos os resistores existe essa unidade de medida. Que ele tem uns múltiplos. Nós vimos que a unidade de medida para medir, né, os resistores é o ohms. Beleza? É o ohms. E eu tenho os múltiplos. Eu tenho quilo-ohms, eu tenho mega-ohms, e tenho os submúltiplos também. O miliohms e o micro-ohms. Cada um desses múltiplos é quando eu estou medindo, né? Quando eu estou medindo. Quando eu quero saber a capacidade dele. É qualquer resistor que eu coloco, qualquer circuito? Não. Eu tenho que saber essa unidade de medida. Se eu não souber, eu posso queimar o componente. Então, eu tenho que saber. Existe uma forma que eu vou explicar hoje de como medir esses componentes, né? Principalmente o exemplo que a gente está usando, que é o resistor. Então, saber essa unidade de medida é muito importante. Mas, por exemplo, se ela... Quanto que vale o quilo-ohms? O quilo-ohms, ele representa lá, ele corresponde a 1000 ohms. Ele começa no 1000 ohms. Certo? Então, nunca você vai ter esse escrito 1000 ohms, não. Ele vai ter uma simbologia, um desenho que representa esse quilo-ohms. Entendeu? Qual que é o desenho que representa? Ele é um K. O ohms, ele é a letra grega lá, né? Tem um desenho de uma ferradurinha. Essa ferradurinha está lá na página 60. Então, quando eu quero falar que é 1000 ohms, ou 2000, assim diante, né? Acima de 1000 aí, ele vai ter uma letra K maiúscula. O K mais a ferradurinha. Entendeu? Então, esse K aí representa o quilo-ohms. O quilo, né? Que representa 1000. Deu para entender? E o mega? O mega, esse mega-ohms, ele corresponde a 1 milhão. Começa no milhão em diante. Que é 1 milhão de ohms. E nunca também você vai encontrar esse escrito, né?
mega-ohms. Ele vai ter uma representação. Ok? Qual a representação? Ele é um M maiúsculo mais a ferradurinha também. Entendeu? Então, ele é o mega-ohms. E o milli-ohms? Quanto que vale aí? Ele corresponde à milésima parte do ohms. Que ele é representado por um M minúsculo. Um M minúsculo mais a ferradurinha, que é a letra grega lá do ômega, que representa o ohms. O micro-ohms, eu estou falando aí da página 60. Ele é um Y contrário, né? Ó, que é o micro-ohms. Então, toda vez que você tiver esse símbolo aí, né? Mais a ferradurinha representa a milionésima parte do ohms. Então, esses são os múltiplos e os seus símbolos. É importante saber os símbolos? É muito importante. Porque nunca você vai estar escrito, né? Você tem que saber que esse Y, ao contrário, é o micro, o M minúsculo é o milli, né? O M maiúsculo é o mega, o K maiúsculo é o quilo, ok? Então, essa é uma das duas coisas que eu preciso saber. Outra coisa que eu falei já na aula passada é todo componente ele tem uma simbologia, lembra? Que é também entre essas 5 coisas que eu preciso saber. O que é a simbologia, gente? Isso a gente viu na aula passada. Simbologia. Alguém lembra aí da simbologia? Lembra, Marcos? Beatriz? É a imagem, o desenho que representa algo. Isso, é a imagem que representa o resistor. Por exemplo, ou qualquer componente, né? Sobre essa simbologia, nós vimos que existem 2 padrões. 2 padrões. Página 59, que a gente viu na aula passada. Que ele muda de acordo com a região. Existem 2 padrões. Quem lembra desses 2 padrões? É o padrão americano ou europeu? Isso. Que quando você pegar um projeto em um projeto aí, você vai sempre usar algum desses dois tipos. O resistor, o americano, ele é de um jeito, página 59. E o americano é de outro. Então, essa simbologia, vocês encontram muito no processo de utilizar, de criar, de desenvolver, de analisar circuitos eletrônicos. Todo componente tem uma simbologia, um desenho que o representa. Do resistor é esse aí, da 59, que você vai poder escolher, né? Qual é a padrão que você vai usar, o europeu ou o americano. Deu para entender? Então, o resistor tem a sua simbologia. Então, a gente viu que eu tenho que saber o que o componente faz. Temos que saber, número 2, temos que saber a sua unidade de medida. Número 3, tem que saber a sua simbologia.
certo? E número 4, vou falar uma outra palavra importante dessas 5 coisas, que é o relacionado ao exercício que eu passei na aula passada. Quarta coisa, né? Tenho que saber a sua celegrafia. O que é, gente, a celegrafia? Todos os componentes vai ter uma celegrafia. Vocês sabem me dizer o que é a celegrafia? Nossa, você explicou, mas eu não lembro. Você passou na aula passada. Sinceramente, eu não lembro. Caligrafia. Você lembra, Marcos? Acho que o Marcos estava presente, né? Uhum. Lembra, Marcos? Eu acho que é aquela letra, não é? É um desenho que representa alguns componentes. O desenho é o que a gente falou anteriormente. O desenho é a simbologia. Ah, celegrafia? Celegrafia. É representado por uma letra. É representado por uma letra que representa o componente. Isso. Isso mesmo. Muito bem aí. Finalzinha. Muito bem, Marcos. Finalzinho a Beatriz também lembrou. Isso mesmo. A celegrafia ele é a letra. Já onde eu encontro isso? Onde eu vou encontrar isso na minha vida? A celegrafia você encontra quando você olha qualquer placa. Quando vocês forem fazer na prática, vocês vão contemplar isso muito. Ó, deixa eu mostrar uma placa aqui para vocês verem. Quando você pegar uma placa em mãos, você encontra essa celegrafia. E a quarta coisa a analisar, placa-mãe. Placa-mãe de qualquer coisa, tá? Vai ter a celegrafia. Ó. Olha lá. Você consiga aumentar o zoom dela. Aqui dá. Não vai dar para ver exato aqui, gente, por causa que é imagem, né? Mas não vai dar. Mas aqui, ó, no corpo dela aqui vai ter umas letras. Cada componente ele vai ter uma letra, certo? Que o representa. É óbvio, gente, que essas letras é importante. Sim, muito importante. Mas relacionada a isso, entra aqui a quinta coisa, que é a última coisa que eu tenho que saber. Gente, vocês concordam comigo que a celegrafia é importante, mas a quinta coisa que eu preciso saber é qual é a aparência real. Concorda comigo? Que saber a aparência real de um componente é super importante. Por exemplo, qual que é a aparência real de um resistor? Vamos colocar aqui, ver se ele acha direto. Resistor. Olha lá, essa é a aparência real, isso é fisicamente. Ele é desse jeito aí, ó. Tá vendo? Então, saber a aparência real dele é muito importante. Por mais que tenha caligrafia, por mais que tenha simbologia, olha lá, ele é desse jeito aí. Olhando ele aí, o que vocês notam aí? O que dá para falar sobre o resistor aí? Ao olhar aí, gente. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. O que dá para falar dele sobre os 5 itens que a gente falou? Lembrando, quais são os 5 itens mesmo? Importantes que eu devo saber de um resistor? Função, a unidade de medida, simbologia, caligrafia, e essa aí seria a aparência dele, né? E a aparência vai ser igual para cada item que tem a sua função, para cada componente. Isso. Então,
Número 1. O que eu tenho que saber mesmo? Número 1 é a Função. sua função. Que nem a função do resistor. Ele tem uma finalidade dentro do circuito. Sabendo a finalidade, você sabe como que ele tem que atuar. Se ele não estiver atuando como deve, você já sabe que ele está com um problema. Número 2. O que tem que saber? Número 2. Unidade de medida. A unidade de medida. E ele tem uma unidade de medida. Por mais que se eu souber o número 1, que a gente viu, né, que é saber a sua função, como que ele trabalha, mas se eu não souber essa segunda coisa, que ele tem uma unidade de medida, não adianta nada. Porque eu vou saber a sua função, vou saber que ele está ruim, mas eu vou comprar errado. Entendeu? Então, não adianta muito. Eu tenho que saber que ele tem uma função e ele tem uma unidade de medida. Tá? Ele tem uma capacidade que o circuito precisa. Número 3. Qual que é a terceira coisa importante de um componente? A simbologia. A simbologia. A simbologia nada mais é que um uma imagem. Um desenho. Desenho. Que representa. Ó, simbologia do resistor. Olha lá, ó. Eu coloquei lá, simbologia do resistor. Olha lá. Aí, as duas aí, tá vendo? Essa aqui qual é, gente? Essa aqui, ó. Eu tô passando o mouse em cima aqui, ó. É a americana e a simbologia tem os dois tipos. É a americana ou é a europeia? Essa aqui. Hein? Americana. Americana. E essa é a europeia. Certo? É os dois padrões. Os dois padrões aí. Então, essa é a simbologia. Quarta coisa que eu preciso saber de um componente, que foi um exercício que eu dei na aula passada. Qual é a quarta coisa que eu preciso saber de um componente? Essas 5 coisas praticamente é um resumo, tá, gente? Basicamente é um resumo do componente. Tudo que eu preciso saber está pautado nessas 5 coisas. Qual que é a quarta coisa que eu preciso saber? A celegrafia. Que a serigrafia nada mais é que a letra que representa o componente. Isso aí. Muito bem. E quinta e última coisa que eu preciso saber do componente. Qual é? É a aparência dele. A sua aparência. Então, isso eu estou batendo nessa tecla, porque que é a aparência aí, que é muito importante. Então, vamos prosseguir agora. Esse foi o exercício que eu dei, serviu até como revisão aí, tá? Como correção aí, que foi um exercício que eu dei na aula passada. Tá bom, gente? Então, vamos prosseguir aí, ó. Olhando a página 60 e olhando para essa imagem que está na tela, você nota que o resistor vai ser isso aí, ó. Olhando ele aí, o que dá para perceber, gente? Nele aí. No resistor. Que é a mesma coisa que está na página 60, tá? Que ele é todo cheio de cores. Entendeu, gente? Ele é cheio de cor aí, ó. E é por essas cores que eu descubro uma das 5 coisas importantes que a gente acabou de falar.
certo? Que é a capacidade. Para eu saber qual que é a capacidade, eu tenho que saber interpretar essas cores aí. É difícil? Não é. Não é difícil. Para eu poder interpretar essas cores desse tipo de resistor aí, que é um resistor fixo, né? Que existem dois tipos, padrões aí. Então, para eu interpretar ele, que ele é muito usado, esse resistor aí, tá? Esse resistor fixo e esse resistor que tem essas cores aí. Ok? Então, professor, para que tem essa tabela aí da apostila, página 60? Exatamente para isso, para fazer a interpretação dessas cores. Observe que a tabela, vamos ver se ele tem essa tabela aqui. Tem aqui também, ó. Olha lá. É a mesma tabela aí. Ele vai fazer uma representação. O resistor, ele tem resistor de 5 cores e resistor de 4 cores. E você deve usar a tabela. A tabela, observe, ele tem lá faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 1, faixa 2, no caso do de 4 cores, né? Se fosse de 5 cores, ele ia acrescentar mais uma faixa aí, ó. Então, ele tem cor, faixa 1, faixa 2, multiplicador e tolerância. São 1, 2, 3, 4, são 5 coisas, né? Aí, no resistor de 5 cores, aí entra a sexta, que é a faixa 3. Como que você resolve? Como que você resolve essa questão? Você vai ter que olhar a cor e olhar na tabela. Tem que ter essa tabelinha. Como que eu faço, professor? No exemplo da apostila, ele tem a cor aí marrom. Ele tem a cor marrom. Em seguida, ele tem a cor vermelha. Aí, na terceira cor, tem a cor preta. E na quarta cor, ele tem a cor dourada. Professor, como que eu sei que é... Porque analisando ele aí, tem... Vamos analisar o resistor como se fosse um corpo humano. Vamos analisar como se fosse um corpo humano? Olhando ele, não sei se surgiu essa pergunta na mente de vocês aí. Mas olhando o resistor, pode ser que surgiu essa pergunta aqui, ó, que eu vou fazer. Senhor, como que eu sei, analisando ele como se fosse um corpo humano, qual que é a cabeça, qual que é o pé aí? Como que será que eu analiso, gente? Porque difere, né? Ok? Se surgiu essa pergunta na cabeça de vocês, qual que é a cabeça, qual que é o pé aí, é só você analisar de acordo com a tabela. Você observa que pela tabela, as cores prateada, branca, prateada, dourada e branca, é a parte do pé, a parte de baixo dele, o final dele. E o início começa sempre no preto, marrom e vermelho. E vem vindo laranja, amarelo, a parte do corpo dele em si. Então, a cabeça é sempre preta e o pé é sempre prateado. Entendeu? Então, eu consigo discernir por onde eu devo começar, olhando a tabela. Deu para entender? Então, assim eu consigo discernir. No nosso caso, como que eu faço que eu vou descobrir a medida dele? Analisando a tabela. Qual que é a regra? É muito importante isso, tá? Ó, para você saber a capacidade
a capacitância aí, né? Não é capacitância. Desculpe, eu estava falando errado. É a resistência. Para eu saber a resistência, a resistividade dele, eu tenho que fazer o seguinte. Número 1, eu vou ter que pegar e interpretar quanto é que vale a primeira cor, a primeira faixa. Primeira faixa é a primeira cor aqui, ó. Primeira cor. No exemplo da tela seria essa corzinha aqui, ó. Que, consequentemente, é o marrom também. Maior coincidência é o mesmo marrom aí, ó. Marrom. Eu vou olhar na tabela agora. Eu vou para a tabela. Eu vou parar a tabela. E vou olhar quanto é que vale o marrom. Olhando a tabela aí, gente, quanto é que vale o marrom? Ele começa do 0 e vai até o 9, né? Quanto é que vale, gente, o marrom? Olhando a tabela. Ele vale número 1. Vale 1. Então, primeira coisa é interpretar quanto que a cor vale. Passo número 1 é esse. Recapitulando. Olho o resistor, a cor que está lá. Depois que eu olhei a cor que está no resistor, eu vou para a tabela e vou olhar quanto é que vale lá na tabela. Depois eu vou explicar métodos mais fáceis, tá? Mas primeiro vamos se firmar na tabela primeiro, interpretar a tabela. Então, segundo a Beatriz, e ela tá certa, né? E segundo a tabela também, o marrom vale quanto mesmo? O marrom vale? Número 1. Vale 1. Vale 1. Já interpretei. Segundo passo, passo número 2. Vou analisar a segunda cor do resistor. Qual que é a segunda cor do resistor, gente? Usando esse meu exemplo da apostila. Eu estou pegando da apostila como exemplo, tá? Vamos pegar da apostila primeiro aí. A segunda cor da apostila aí da página 60, que cor que é? É o vermelho? Vermelho. Quanto é que vale o vermelho olhando na tabela? Agora eu vou olhar na segunda faixa, né? Que é a terceira coluna da tabela. Número 2. Número 2. Então, eu vou juntar, vou unir. Quando eu junto os dois algarismos, 1 com 2, quanto é que dá? Quando eu junto. Eu não somo, tá? Eu junto os dois algarismos. Quando eu junto 1 com 2, vai dar... Então, terceira etapa aí, ó, eu vou ter que unir. Tá? É a mesma coisa, esse 1 aí é o que vale 10, tá? Marrom vale 10. 10 mais 2, 12. Ou eu posso interpretar dessa forma também. Unir, né? Eu vou unir o 1 com 2, dá 12. Tá? Sempre pense dessa forma. Tudo bem, gente? Então, passo número 1. Eu interpretei a primeira cor. A faixa da primeira cor. Ok? Olho no resistor, olho que cor, vejo que cor que é lá. Vou para a tabela e olho a segunda coluna da tabela, que é a faixa número 1. Interpretei a cor, vi quanto é que ela vale. Ok? Depois fui para o resistor novamente, olhei a segunda cor, que cor que é. Fui para a segunda faixa, que é a terceira coluna da tabela, e olhei o número que vale. No nosso caso, vale 2, que deu 12, porque era marrom e vermelho. Deu 12. Ok? Agora, a terceira cor, que é a terceira etapa. Eu vou analisar a terceira cor. Que cor que é no nosso exemplo? Que cor que é? Da página 60. A terceira é a laranja.
No nosso exemplo, primeira cor era marrom, segunda cor vermelha, terceira cor é a Laranja. Ou é a que tá... na página 60. Ah, não, ela é a preta ali. Preta, exatamente. É a preta. O que eu faço com a terceira cor? A terceira cor, quando você olha na tabela, está escrito assim, ó, multiplicador. Multiplicador. Multiplicador, o que você faz com o multiplicador? Você vai multiplicar o número que você encontrou pelo o valor que você já encontrou nas duas primeiras cores. As duas primeiras cores quais são? Não é o encontrei 12 aí? 12 eu vou multiplicar pelo... Quanto é que vale o preto? Vale 1. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 1. Então, a terceira cor eu vou multiplicar. Entendeu? A terceira cor eu vou sempre multiplicar. Então, no nosso exemplo, eu peguei lá 12 e multipliquei. Quanto que é 12 vezes 1? Quanto que é 12 vezes 1? É 12 mesmo, concorda comigo? Aí deu 12 o quê? 12. Aí eu vou voltar para os múltiplos, né? 12 ohms, né? Porque ali o 1, ele vale 1 ohms. O preto aí, certo? Então, é sempre assim. Junto as duas primeiras cores, multiplica a terceira. E a quarta? Que cor que é a quarta? No nosso exemplo, página 60. Que cor que é? O que vocês acham aí? Aí é a tolerância. Essa tolerância, quando vocês olham aí, ó, ele é o dourado, lá embaixo. Ele é o dourado, certo? O dourado, ele vale aí mais ou menos 5%. O que é isso? O que é tolerância? Ele pode chegar 5% a mais que os 12 que eu encontrei, ou 5% a menos. Ele tem uma tolerância lá, passou disso, ele queima. Então, a tolerância é isso. Posso chegar 5% a mais ou 5% a menos do valor que eu encontrei. Deu para entender? É dessa forma que eu faço quando estou trabalhando com resistores de 4 cores. Deu para entender, gente? Deu para entender? Ó, esse resistor aí, 1, 2, 3, 4. Eu quero que vocês encontrem aí, gente, ó. Esse aí, ó. Tá vendo aí, ó? Que está na tela. Cada um aí pode fazer. E me responda. Quanto é que vale? Deixa eu ver aqui. Vou dar 3 minutinhos aí.
E aí, gente? Eu não sei se tá certo, mas dá 1 quiloohms com tolerância de 5, mais ou menos 5. Então, você acha que vai dar quanto? Vai dar 1 k-ohms. Vamos ver as opiniões das outras pessoas. Aí eu já falo a resposta certa. Tá certo, Beatriz? Tá. Gabriel Chaves. Conseguiu fazer? Gabriel Chaves, conseguiu fazer? Deixa eu ver aqui. E aí? Conseguiu fazer, Gabriel? Quanto é que deu o seu? O dele, ele falou que deu 1K. 1K ohms, que é 1 quilo ohms, né? 1 quilo ohms, e a tolerância é de 5%. 1 quilo ohms. Não esqueça de colocar aí o símbolo do ohms, né? Muito certo. Deixa eu só ver das outras pessoas. Marcos Vinícius. Também acho que vai dar 1 quiloohms. 1 quilo ohms. Tolerância de 5. E a tolerância de 5 também. Tá, deixa eu ver do Rafael. Rafael. Conseguiu fazer, Rafael? Conseguiu fazer, Rafael? Está me ouvindo? Se tiver sem microfone, pode falar no chat, tá? Sim, não? Está me ouvindo, Rafael? Tá, depois a gente vê aí com ele, gente. Ele não está respondendo. Ó, é exatamente isso, né? Vocês acertaram aí. Por que que vocês acertaram? Ó, vamos analisar lá. Qual foi? Olha lá. Primeira cor qual é? Qual é a primeira cor? Primeira cor vale quanto, gente? A primeira vale 1. Vale 1, porque é o Marrom. marrom. A segunda cor é o preto, certo? O preto vale 0. 0. Quando eu uno as duas, deu? Quando eu uno as duas, tem que lembrar que tem que unir, né? Depois que eu achei a segunda cor, eu vou unir. Quando eu fiz essa união 1 com 0, deu quanto? Deu 10. Deu 10. Aí a terceira cor é o famoso multiplicador. Que cor que está no nosso exemplo aí? Que cor que é no nosso exemplo? É o vermelho. É o vermelho. Olhando na tabela, quanto é que vale o vermelho? 100 ohms. Vale 100 ohms. Então, agora eu vou multiplicar 10 vezes 100. Quanto é que dá aí? Aí é só olhar os zeros, né, gente? Vou fazer uma regrinha aí, usando os zeros. Quanto é que dá 10 vezes 100? Dá 1000. Dá os 1000. Só que aí entra a unidade de medida.
Se vocês observarem, sempre vai estar, tudo vai estar circulando aquelas 5 coisas lá que eu falei. Presta atenção para vocês verem. Tudo vai estar sempre circulando aquelas 5 coisas. Por isso que eu falei lá que era importantíssimo saber aquelas 5 coisas que eu citei no início da aula como revisão. Olha lá, ó, tá falando agora o quê? Deu 1000. 1000 o quê? Tem que saber o que é. 1000 o quê? Porque 1000, na verdade, não é falado 1000, né? Falado 1. 1 K maiúsculo, ohms. O K, você vai ter que olhar na tabelinha, voltar lá para a tabelinha, não, voltar para as unidades de medida. O K, quanto é que vale K, gente? Vale 1000. Vale 1000, que é o quilo ohms. É o quilo ohms, certo? Lá na página 60 está escrito, ó. O K representa quilo ohms, que é correspondente a 1000 ohms. Então, eu vou, na verdade, eu vou colocar 1K ohms, 2K, que é 2000, 3000, e eu vou indo. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Falando por mim, para mim tá tranquilo por enquanto. O Rafael falou que não conseguiu. Não conseguiu, ô Rafael? O que você não entendeu aí da explicação? Qual que é a dúvida aí? Você está com o material em mãos, ô Rafael? Porque sempre eu vou olhar na tabela lá, né? Vou olhar duas coisas que tem que olhar, né? Eu olho o resistor que eu estou analisando. Agora ele colocou lá, agora eu entendi. Ah, está sem o livro. Por que você está sem o livro? Você não está na sua casa? Porque com o livro aí ajuda, é uma forma, é uma ferramenta de conhecimento aí, né? Agora você entendeu? Agora ele falou que entendeu. Agora eu entendi, estou sem o livro. Eu até coloquei uma tabelinha aqui, né, gente? Cadê a tabelinha que eu coloquei mesmo? Deixa eu ver se eu acho. Tabelinha. Tabelinha é essa aqui, ó. Aqui, ó. Tabela é essa aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, ô Rafael? Aí, a tabela é essa. Certo? Tem uma até melhor aqui, ó. Tem uma mais completa, mais interessante, mais visível. Só fala a cor em inglês, né? Mas é isso aí, ó. A tabela que a gente está tirando é essa aí. Beleza, ô Rafael? Ó. E quando tem 5 cores? Essa tabela foi interessante aí, ó. Que era uma tabelinha com 5 cores. Muda alguma coisa? Só muda na ordem, gente. Tá vendo a tabela que eu tô mostrando na tela aí, ó? Quando tem 5 cores, você vai ter que unir as 3 primeiras cores e multiplicar a quarta. É isso que muda só. No de 4 cores, você não unia a primeira e a segunda e multiplicava a terceira? Quando é 5 cores, esse critério ele muda. Ele vai unir as 3 primeiras cores e multiplicar a quarta. É só isso que muda. Entendeu, gente? Ok? Vamos pegar um de 5 cores para ver se vocês entenderam mesmo? Deu para entender isso aqui que eu falei? Olha lá, essa tabelinha aí é a tabelinha com 5 cores. Você ia só acrescentar a terceira ali, ó. Então, você ia pegar a primeira cor lá do resistor, olhar o resistor, né? Olhar a primeira cor, unir com a segunda, unir com a terceira.
E a quarta você multiplica. Você multiplica a quarta com o resultado que você encontrou das 3 primeiras cores que você uniu. Deu para entender? E a quinta cor é a tolerância. Beleza, gente? Beleza. Seria isso. Tá? Deixa eu ver se eu encontro um de 5 cores aqui, que eu vou dar como um exercício já... Que esse é o resistor fixo, né? Resistor de 5 cores. Aí, ó. Resistor de 5 cores. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um mais... Esse aqui é de 4 também. Aí, é esse aí, ó. Tá vendo aí, ó? Resolvam para mim quanto é que vale esse aí, ó. Tá vendo aí, ó? Esse aí, ó. 2 minutinhos para vocês resolver. Lembrando, vou unir a primeira cor, vou unir a segunda cor, vou unir a terceira cor, vou multiplicar a quarta. Tudo bem? Pode fazer. 2 minutinhos. E a quinta é tolerância, né? Pode esquecer. Deu 23,4 mega-ohms, com tolerância de 10%. Ok, deixa... Quer que eu escreva aqui no chat? Pode escrever. Deixa eu ver o... Rafael, conseguiu fazer? Esse que eu coloquei aí na tela? Pode me responder no chat, todo mundo aí. Quem for encontrando, pode escrever lá no chat. Alguém mais? Todo mundo que achar pode colocar lá. O Marcos achou. Rafael, só falta Conseguiu, Rafael, fazer?
Só falta o Rafael. Eu já dou a resposta aí. Foram unânimes, né? Vocês aí, né? Beatriz, 3.4. Gabriel também e o Marcos também. Tá encontrando alguma dúvida, ou Rafael? Qualquer coisa me manda as suas dúvidas, tá? Pode me mandar no WhatsApp as dúvidas aí. Ele não tá me respondendo aí. Pra quem não tem meu WhatsApp é esse aqui, ó. Vou colocar aí no chat aí. Para dúvidas aí. Gente, ó. Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou passar um exercício. Vocês vão fazer, vão tirar foto e vão me enviar o exercício relacionado a isso também. Eu vou colocar daqui a pouco lá no grupo, tá bom? Aula que vem, nós vamos continuar da página 61, que ele vai falar dos variáveis. Resistores também, mas é variável, tá bom? Porque existe uma diferença. A gente falou dos fixos, agora a gente vai para os variáveis. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem e me enviarem, tá bom? Existe mais alguma pergunta, gente? Que vocês desejam fazer sobre esse tema que a gente falou? Existe alguma dúvida, ou Beatriz? Não, por enquanto tá tranquilo. Gabriel, existe alguma dúvida, ou Gabriel? Marcos, existe alguma dúvida? Não, de boa. Rafael, alguma pergunta aí? Se quiser, pode me mandar o WhatsApp aí, tá? Deixei meu número aí. Ó, então seria isso, gente. Aula que vem nós vamos continuar. Eu vou fazer a chamada aí, e aí eu já libero vocês, tá bom?